Hoje o Ligados na Tomada recebe aqui um executivo que anda muito bem em pista seca, pista molhada, traciona, tem muito gripe e larga na pole position do nosso programa, que é o gerente de produto Car e também Motorsports da Pirelli para América Latina, Fábio Maliano. Fábio, seja super bem-vindo ao Ligados na Tomada, meu amigo. Obrigado, Alex. Obrigado pelo convite. E a gente fala de pole position já alinhando com a história toda muito grande da Pirelli em Fórmula 1, mas antes eu quero falar um pouquinho daquele essencial que é, eu sempre escutei isso no setor. O pneu, o Emerson Fittipaldi uma vez falou para mim da importância dos pneus, não só para carro de rua, né, mas para motorsports, que é exatamente o único contato que aqueles milhões de dólares de investimento que fica acima do solo tem com o solo. É isso, né, Fábio? É isso, né? No fundo, é isso que acontece, né? E a Pirelli parte do princípio de que esse pneu não pode ser um limitante para o carro, né? Se o carro tem toda essa potência para entregar, o pneu vai ter que cumprir com esse papel. Tá certo. Maliano, para alinhar todo o nosso DNA de Ligados na Tomada, eu já quero começar tirando uma dúvida que é de muita gente também, me perguntam isso, e eu não tenho essa mesma base para poder responder. O pneu do carro eletrificado, ele é diferente? Ele tem um composto diferente? Tem características diferentes? Sim, o carro elétrico, o carro eletrificado, ele tem algumas características que diferem esse carro de um carro normal, né, de motor a combustão. Por exemplo, o peso do carro. É um carro mais pesado porque ele carrega ali as baterias, né? Então ele tem as baterias a bordo ali, então ele fica um carro mais pesado do que um carro em comparação com um carro comum, né? Um segundo fator, então, o pneu tem que ter uma capacidade de carga maior para poder suportar, né, esse peso superior do veículo elétrico, eletrificado, né? Um outro fator é o ruído, né, o rumor. O carro elétrico ele não tem aquele barulho do motor, né, do carro a combustão. Então, todas as outras peças do carro que são emissoras de ruído, o motorista passa a vai evidenciar mais, né? Sem dúvida, ele passa a escutar, né? Muitos desses ruídos hoje são encobertos pelo ruído do motor do carro a combustão. Então, o carro elétrico é extremamente silencioso. E o pneu é um emissor de ruído, né? Então, ele também tem que ser super silencioso, né? Justamente para o piloto não ter, né, esse incômodo do barulho do pneu ao rodar, né? Então, esse é o segundo fator. Alinhando aí com um pouco do meu DNA também, a gente vê em categorias de motorsports em geral, você tem um pneu para pista seca, um pneu para molhado, você tem um intermediário. Vocês lançaram há algum tempo, e eu vi com muito sucesso, o ATR, que ele, inclusive, ele é muito mencionado em lançamentos de produtos, já vi isso com Fiat, já vi isso com GM, já vi isso até com Audi, como um diferencial por ser um pneu de uso misto. Acho que essa é a entrega que ele consegue fazer, né? Tanto para o off-road quanto para o circuito para mobilidade urbana. Justo. É como você sabe, né, Alex, até melhor do que eu, o quanto que o mercado brasileiro está se tornando um mercado de SUVs, né? E também de CUVs, né? E são os carros que têm uma característica de uso misto. A pessoa usa esse carro durante a semana na cidade, quer dizer, rodando no asfalto normalmente, e eventualmente ela vai também para o campo, né? Ela tem uma casa de campo, ela tem uma fazenda ou algo assim, e ela também acaba utilizando o carro dela também no off-road, né? Então, o pneu ele vai ter que atender, né, a essas duas aplicações, né? Quando ele estiver usando o carro na cidade, o pneu tem que ser bom no asfalto. Quando ele estiver usando o pneu no off-road, o pneu tem que ser bom no off-road. Como você resolve isso? Fazendo um pneu misto, que é o caso do ATR, né? Que é um pneu que a gente chama 50-50, 50% on-road, 50% off-road. Então o usuário vai poder usar esse pneu tranquilamente na cidade e também fora, né, do asfalto, mantendo a tração, mantendo a robustez, né? Porque o pneu continua tracionando mesmo no off-road. Fábio, a gente percebeu nos últimos 2, 3 anos a chegada, um impacto muito grande, não vou falar nem só da eletrificação, mas chegada de players da China, do Oriente aqui para o nosso mercado, com carros de diversas marcas que a gente nem sabia que elas existiam lá fora. E acabou mexendo muito com o mercado e mudando até os protocolos, não só de lançamento de produto, e como preços também. Ou seja, a concorrência aumentou muito. Eu lembro, faz mais ou menos uns 15 anos que a gente conversou a primeira vez, falando da chegada de pneus também que vinham da Índia, que vinham da China, que vinham do Oriente. Como hoje vocês enfrentam isso? Como enfrentar a concorrência? A gente sabe que a Pirelli, Goodyear, Continental são marcas muito tradicionais aqui no Brasil, instaladas aqui no Brasil.
Aí vem essa chegada de fora dos orientais e muitas vezes até com um custo mais baixo. Qual a estratégia para enfrentar esse tsunami que veio também há 15 anos atrás? Então, na verdade, é você ter um produto adequado para o seu mercado, para o mercado brasileiro, né? A Pirelli, quando ela desenvolve um pneu aqui no Brasil, a Pirelli é a única fabricante local que possui um centro de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. Então, a gente tem autonomia para desenvolver um produto próprio para o nosso mercado, né? O que isso significa? Que o pneu está apto a atender as condições do mercado brasileiro com relação ao asfalto. Como a gente sabe, o asfalto, né, o Brasil é um país continental, né, quer dizer, enorme. E as condições de asfalto que você encontra no sul, você encontra no nordeste, né, no centro-oeste, no sudeste, são diferentes, né? Então você precisa ter um pneu robusto, que atenda a todas essas condições, por exemplo, né? Você também tem toda a variação de temperatura, né? Você tem o sul, sempre um pouco mais frio, o nordeste, né, sempre um pouco mais quente. Então você tem que ter um pneu que trabalhe muito bem em qualquer uma dessas condições, né? Então é um pneu tropicalizado que a gente chama. Ele é um pneu feito no Brasil para a segurança do brasileiro. Isso significa que esse pneu está preparado para atender as condições locais, né? Quando você fala de um pneu importado, né, que vem da Ásia principalmente, é um pneu único que vai para o mundo inteiro, né? Como se as condições de asfalto dos outros países fossem como a nossa, né? A gente sabe que não é. E é um único produto, quer dizer, o mesmo produto que vem para cá é um produto que vai para a Europa, por exemplo, que vai para os Estados Unidos, né? Onde você tem condições de asfalto totalmente diferentes daquelas que você tem aqui no Brasil. Então, como que a Pirelli trata isso? Fazendo um produto adequado para o nosso mercado, né? Trazendo a robustez e integridade que a gente precisa ter, garantindo rendimento quilométrico, garantindo aquaplanagem, evitar a aquaplanagem, por exemplo, né? A gente tem um país tropical, chuva constante, então um pneu que tem que ter uma capacidade de drenagem de água muito forte. Então é dessa forma que a Pirelli atende o mercado, né? Fazendo um pneu para o mercado brasileiro também. Fábio, eu quando comecei a dirigir, e faz muito tempo, né? Eu acho que eu tirei a minha carteira em 1975, por aí. Não se falava... aliás, virou uma grande novidade quando eu falava em pneu sem câmera, né? Isso era uma grande novidade no mercado. Hoje a gente vê outros desenvolvimentos, né? E muito mais fortes, inclusive do cinturato e tal. Como é essa evolução aí nesses últimos 20, 30 anos para você? Qual foi a maior disruptura na construção de um pneu? O pneu ele passou a ser produzido em alta escala perto de 1900, mais ou menos, né? E o pneu sem câmara, o pneu que a gente conhece, o pneu sem câmara que começaram ali junto com os pneus radiais, nós estamos falando de 1950, mais ou menos, né? Então já é uma história de uns 75 anos do pneu radial. O pneu com câmera ainda ficou por um tempo, né? E depois agora praticamente são todos os pneus, eles são sem câmara de ar, né? Quer dizer, o pneu ele veio acompanhando, na verdade, toda a evolução da indústria automobilística, né? Como a indústria se modernizou, se atualizou, trouxe muita inovação, o pneu teve que acompanhar tudo isso, né? Então você parte de um pneu que era algo bem simples no passado para um pneu hoje que é praticamente um pneu desenvolvido para aquele carro, né? Não é mais um pneu, uma medida, um modelo que você atende vários carros diferentes, não. O pneu é desenvolvido para o próprio veículo, né? São 2 anos e meio, 3 anos de desenvolvimento em conjunto com a montadora. Enquanto a montadora está desenvolvendo o carro, a Pirelli está desenvolvendo um produto para atender aquele veículo, tá? Então, quer dizer, tem uma troca de tecnologia, de inovação muito forte, né? E o pneu vem acompanhando isso, né? A gente pode ver através das tecnologias que o pneu já possui hoje, que no passado não dava nem para se pensar que teriam, né? É o que você comentava comigo do pneu marcado, é isso? Justo, também. O pneu marcado é o que a gente chama de perfect fit, né? Quer dizer, o encaixe perfeito. Você imagina, isso começou com a Porsche lá em 1980. Então você imagina, a Porsche a montadora, né, fica desenvolvendo um pneu junto com a Pirelli lá por 2, 3 anos, até chegar na proposta definitiva do pneu para aquele carro. O motorista, o usuário, compra o carro, utiliza o carro lá por 2 anos, precisa fazer a troca do pneu. A ideia é que ele faça a substituição pelo mesmo pneu que foi o pneu homologado pela montadora no momento do desenvolvimento do carro. E como você pode garantir isso? Colocando uma marca no pneu, né? Então a própria montadora passou a pedir, olha, marca no pneu a marcação que eu estou te pedindo, porque assim o usuário do meu carro,
No momento da substituição do pneu, ele pode comprar exatamente esse pneu que vocês desenvolveram para mim e para o meu carro. Né? Isso começou com a Porsche lá em 1980 e hoje praticamente todas as montadoras, principalmente Premium, Prestige, todas elas têm marcação. Então Ferrari, Lamborghini, Audi, Mercedes, todas elas hoje a Jeep inclusive agora, né? Ela passou a ter a marcação no pneu que você consegue identificar que foi o pneu desenvolvido especificamente para aquele carro. Fábio, existe uma fidelização desse cara que compra um carro e ele vem com pneu de fábrica de uma determinada marca e na hora que ele precisa fazer a reposição, pegando até uma esteira aí nisso que você está comentando, ele procurar a mesma marca ou ele vai procurar preço? Não, sem dúvida. Principalmente até a segunda, terceira troca, a gente vê esse movimento de utilizar a mesma marca que foi a marca original do carro, né? Quer dizer, aquele pneu que saiu com o carro no momento em que o usuário comprou. Até a segunda, terceira troca, a gente ainda identifica essa opção do consumidor final em manter o pneu que foi o pneu original do carro dele, né? O que é muito bom, porque quando ele faz isso, ele garante que a performance do carro que ele comprou, ela está garantida apesar do tempo de uso. Então, a mesma performance que ele tinha, né, a performance do pneu que ele tinha quando ele comprou o carro, substituindo pelo pneu que foi desenvolvido, ele vai ter exatamente a mesma performance. Quer dizer, o carro dele não vai sofrer nenhum tipo de alteração no comportamento, na performance. Quer dizer, ele vai ficar como igual, né, o carro original ainda. Eu sempre vi vocês dentro do mercado muito alinhado com o motorsports, né? E sempre questionei, até tive a oportunidade lá fora, acompanhar a Fórmula 1, acompanhar a Mundial de Marcas, acompanhar a Rally, ver de alguma maneira a marca utilizando o fabricante de pneus como um grande laboratório. Isso faz parte também do conceito de vocês? Vocês utilizam motorsports como laboratório para aquele carro que vai para a rua? Sem dúvida. Isso é um fato, né? Por quê? No automobilismo, né, no motorsports, você vê o pneu sendo utilizado ao seu extremo. O extremo de performance, a exigência que é colocada sobre o pneu ali, ela é máxima. E quando você faz o acompanhamento do comportamento do pneu no carro, durante uma corrida, por exemplo, né, durante uma etapa de uma competição, você consegue identificar o comportamento dos elementos do pneu, né? Então, o pneu ele tem o composto da banda de rodagem, ele tem estrutura, ele tem as laterais, quer dizer, você tem... Tudo isso é testado, é acompanhado, né, no momento em que esse carro tá competindo. E muito desse comportamento você consegue trazer para o usuário comum, né? Eu posso dar um exemplo, o P0, né, a nova geração do P0, que é aquele, né, que a gente já está equipando aí os carros de altíssima performance. A parte do talão, que é aquela parte que é encaixada na roda, toda aquela estrutura ela veio da Fórmula 1, por exemplo, né? Foi algo que a Pirelli desenvolveu para a Fórmula 1 e que se mostrou extremamente útil e melhorando a performance de um carro normal, de rua normal, né? Então a Pirelli trouxe essa tecnologia que ela ganhou na Fórmula 1 para o veículo de rua normal. Dando como exemplo, né? Depois tem todos os compostos também de borracha que também são utilizados. A gente vê dentro desse nosso mercado de automóvel, sempre que tem algum lançamento, são escolhidos alguns circuitos para a gente conhecer o carro em ambiente fechado, controlado, com muita segurança, que são o circuito Velocitar, o circuito Pan-Americano, que é da Pirelli, a Fazenda, a Capuava, né, que sempre a gente testou muito o carro lá. Aí eu te pergunto, o circuito Pan-Americano é lá onde vocês fazem os testes de pneu lá mesmo? Ali é esse laboratório? Ali é essa pista de teste da Pirelli? Sem dúvida, né? Ali você consegue fazer todos os testes práticos, né? Então você já tem o veículo, o protótipo do veículo que a montadora está desenvolvendo e ali você começa a testar efetivamente o pneu que você desenvolveu para aquele carro. Então são mais de 7 pistas, cada uma delas com uma característica, tem a pista que fica molhada, né? Quer dizer, você controla, né, o filme de água que você coloca na pista para você testar esse veículo com pneu numa situação de aquaplanagem. Você tem a pista seca, né, onde você testa o handling, que é praticamente um autódromo, uma pista com 3 km, quase 4 km, né? Então você tem condição de testar o pneu em todas essas condições. Tem uma pista para conforto acústico, por exemplo, tem para integridade, então são vários tipos de asfalto diferentes para você testar o comportamento do pneu em
em asfaltos, né, a mais ásperos, menos ásperos e essa coisa toda, né? Então, sem dúvida, o circuito pan-americano é o nosso laboratório ali também a céu aberto para o desenvolvimento dos pneus junto com as montadoras. Fábio, eu participei hoje de uma clínica de uma montadora fazendo um levantamento sobre a importância de um Latin NCAP, do European NCAP, enfim, dessas associações que atestam a segurança do veículo, né? E que vão com estrelas, de 1 até 5, né? 1 estrela ou 0 estrela, você tem uma pontuação. Existe esse tipo de critério também na hora de atestar a segurança, a performance de um pneu? A gente tem algum órgão que ateste isso aqui no Brasil para pneus? Não tem, o Inmetro. Todos os pneus vendidos hoje no Brasil, obrigatoriamente, eles têm que ser certificados pelo Inmetro, né? Então, passa por todo um controle, por testes e o pneu tem que ser aprovado dentro desses testes, que são os testes do Inmetro, para você poder fazer a comercialização do pneu aqui. Uma coisa que eu tive algumas reuniões com petroleiras e eu vejo que as petroleiras e fabricantes de pneus, eles sempre tiveram como um gargalo o meio ambiente. Sim. Mas eu também percebo que hoje, dentro da indústria automotiva, fabricantes de pneus e as próprias petroleiras, existem uns programas muito fortes de ESG, né? De que maneira que vocês atuam no ESG? Porque uma das coisas que eu escutei de reaproveitamento era da própria, não sei o nome do termo, mas que você transforma aquele pneu até no asfalto. Não no asfalto, mas na pavimentação de rodovias. Isso é fato? Então, a Pirelli, isso já é um processo que já vem há alguns anos, né? Através da Recicla NIP, todos os pneus que a Pirelli produz, a Pirelli tem que comprovar a destinação correta. Então, ela produziu uma quantidade de pneus, ela tem que comprovar que esses pneus foram depois destinados da forma correta. A Recicla NIP é um órgão que é associado à NIP, né? E que faz esse controle, faz toda essa gestão de você pegar o pneu inservível, que a gente chama, e destinar ele da forma correta. E aí as destinações são várias, né? Uma delas é para asfalto, aí tem outras, assim, destinações, mas a mais comum realmente é para se fazer asfalto, vai junto no asfalto. Eu não podia deixar aqui de trazer um tema que ele sai fora do nosso circuito, né? Fora das corridas, e que é objeto de desejo para todo mundo, e queria saber como que é essa história e como que vocês conseguiram transformar isso num objeto de desejo que eu recebo todo ano. O Reginaldo Leme às vezes me liga perguntando se já chegou na minha casa, se não chegou, ele liga para vocês, que é o calendário Pirelli, que é uma obra de arte, né? São fotógrafos que vocês têm aí reconhecimento global e que participam disso. Como que é a história do calendário Pirelli? Porque isso se transformou num objeto de desejo, Fábio? Na verdade, assim, a Pirelli é uma empresa que ela ultrapassa um pouco o produto dela, né? Quer dizer, é mais do que um pneu, também tem todo um lifestyle, né? Um estilo de vida. A Pirelli também trabalha... Com cinema também, que eu já vi muita coisa de vocês com cinema, né? Com cinema, com moda, né? A Pirelli fabrica esquis de neve, por exemplo, né? Então a Pirelli também ela tem toda uma área de design, né? E de produção aí também de artigos de lifestyle, né, também. E o calendário, sem dúvida nenhuma, ele se tornou um item de colecionador, não um objeto de desejo, porque são sempre quantidades super limitadas, elas são numeradas, né, que você tem um controle realmente da distribuição desse calendário, né, mas na verdade ele reflete um pouco aquilo que a Pirelli é como empresa, né, que ela ultrapassa um pouco o tema do produto e também adentra, né, nesse tema do lifestyle, do estilo de vida, né, então tudo isso. Então vocês estão conseguindo fazer isso, fizeram essa lição de casa direitinho. A gente sempre fala na indústria automotiva do próximo passo, né? Uhum. Tem algumas coisas que ainda são muito laboratórios, né? Quando você fala do eVTOL, né? Do carro voador, tem infraestrutura viária. A gente viveu um momento aqui no Brasil muito rico de informação, por exemplo, do sistema de condução autônomo. Isso eu acho que foi até um pouco engolido e ficou muito mais no ADAS 2, né, de sistemas que trabalham para a segurança do que aquele simples sistema autônomo do cara cruzar o braço e dormir, como foi a campanha da Tesla. Mas sempre tem um ponto
qual o ponto seguinte de evolução, até onde a gente vai chegar. E no pneu existe isso? Existe uma coisa que já está planejada para daqui a 5 anos, daqui a 4 anos, para a gente falar, pô, olha, não imaginava que isso fosse acontecer também na indústria dos pneus? Não, sem dúvida, porque isso eu posso te assegurar, né? Como eu falei, o pneu ele vem acompanhando o desenvolvimento tecnológico dos carros, né, da indústria automobilística. E hoje, por exemplo, nós estamos em 2025, a Pirelli está trabalhando em alguns projetos de carros de 2028. Né? Quer dizer, 3 anos para frente. O carro, muitas vezes sequer existe, ele só existe ainda como um protótipo, então você faz todos os ensaios, né, que você faz ainda são digitais, né, muito antes até de você ter o carro. Então a gente já está hoje trabalhando em veículos de 2028. E tudo aquilo que a indústria automobilística traz como inovação, o pneu, ele vai ter que atender. Né? Como eu te disse, a Pirelli parte do princípio de que o pneu não pode ser um limitante do desempenho do carro. Se o carro pede aquele determinado desempenho, o pneu vai ter que entregar aquele desempenho. É uma troca de tecnologias, então com certeza ele vai acompanhar toda essa evolução que a gente tem visto na indústria automobilística. Né? E a Pirelli, eu acho que ela dá um passo além, né? Porque quando a gente fala de algumas tecnologias que a Pirelli trouxe aqui para o Brasil, ela não necessariamente... ela até serviu de conceito para a montadora. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, do Seal Inside, né, que é o pneu que fecha o furo sozinho. Então, é um pneu que ele é produzido aqui no Brasil, ele possui um mousse na camada interna do pneu. Caso esse pneu sofra uma perfuração, esse mousse veda automaticamente o furo. Ou seja, o usuário continua dirigindo o carro normalmente, como se nada tivesse acontecido, ele nem percebe que o pneu dele foi furado, e ele vai continuar andando normalmente, dirigindo o carro dele sem nenhum tipo de perda, né, de performance, nem nada disso. Né? Uma tecnologia que funciona perfurações até 4 milímetros, né? Então cobre aí 85% dos casos que a gente tem de perfuração. E a Pirelli ela entendeu aqui que para o mercado brasileiro a gente ia ter uma aderência muito grande, porque é um tema de segurança. Né? Você imagina, por exemplo, você está num lugar ermo à noite dirigindo e você tem um pneu furado. Você vai ter que parar o carro, vai ter que descer. Muito desconfortável e desconfortável, bem, às vezes perigoso. Bem inseguro, Perigoso, Muitas vezes, imagina, numa autoestrada, você está dirigindo seu carro na autoestrada com a família, fazendo uma viagem, fura o seu pneu, você vai ter que parar no acostamento, né? Quer dizer, que é uma situação de risco também. E lá, muitas vezes você está com o porta-mala cheio de bagagem, vai ter que tirar para ter acesso ao step e fazer a troca. Né? Também é outra condição de risco. Sem falar em todo incômodo, né? E tudo isso. E a Pirelli entendeu, então, que se a gente tivesse um produto como esse, a gente ia gerar realmente valor no produto, porque é um valor muito forte que é o da segurança, né? E a Pirelli começou a produzir esses pneus para o mercado de reposição, né? E o que aconteceu? Muitas das montadoras brasileiras viram, né, que a Pirelli tinha essa tecnologia e passaram a adotar também no carro delas, né? Elas entenderam esse valor que a Pirelli estava propondo e passou a ser uma tecnologia para equipamento original, né? Não, pode falar. Então é um exemplo de que a Pirelli ela está muito preocupada com a inovação, muito preocupada com a tecnologia. Ela entende o mercado brasileiro, entende a necessidade que a gente tem aqui, né? E quando ela traz uma tecnologia como essa, ela se mostra tão aderente ao mercado, inclusive com a montadora passando a optar por essa tecnologia também, a gente percebe que está no caminho certo. Sabe que embora o Zé Maria Trindade, nosso craque, fica um abraço para ele lá em Brasília, né? Craque de política, um dos caras que mais conhece de política aqui do Brasil, conhece esses meandros de Brasília todo. Ele já comentou comigo em pessoa, né, lá em Brasília, e comentou também outro dia num programa falando de economia, falando de evolução. Ele falava, cara, eu não entendo como as pessoas falam tanto de evolução da indústria automotiva, como que um pneu pode furar? Então eu vou trazer para você esse questionamento do nosso querido Zé Maria Trindade. Já não era momento do pneu não furar mais? O pneu tem que continuar furando? Olha só, é simples a pergunta, mas faz muito sentido, Zé Maria. Não, o modelo que você tem hoje de produto, dificilmente você vai ter um pneu que seja a prova de furos, vamos chamar assim, né? Porque você tem uma estrutura que ela é sustentada por ar, né? E você tem uma estrutura que ela não é maciça. Então, você pode ter algum tipo de avaria que realmente faça com que o pneu perca pressão, fure, né? Agora, já que a gente não pode evitar que o pneu fura,
que o pneu fure, nós fazemos então a furou, mas vai continuar rodando normalmente, né, sem perder um PSI, que é a tecnologia Inside que eu disse. Então, quer dizer, já que a gente não consegue evitar que o pneu fure, se ele furar, o usuário vai continuar usando o pneu normalmente. Isso a gente está garantindo agora, Pirelli. Legal, agora eu vou fazer uma pergunta, que é aquela pergunta que você faria para um Hamilton ou para um Schumacher pedir, eu falei que não ia fazer, mas eu vou ter que fazer aqui, para trocar o pneu do seu carro. A credencial do Fábio Maliano é muito mais alta do que isso, mas eu acho que muita gente ainda tem essa dúvida. Eu gostaria que você esclarecesse aqui, Fábio, que é aquele velho conceito de fazer o rodízio dos pneus em X. Até pouco tempo atrás, e foi com ele que eu aprendi, que essa não é mais a maneira correta com a tecnologia que existe hoje. Você se importa de dar um breve tutorial sobre isso, Fábio? Imagina, sem dúvida. Antigamente se fazia o rodízio, quando você opta por fazer o rodízio, fazia o rodízio em X, mas isso funcionava para os pneus convencionais, não para os pneus que era radiais. trocar o pneu, por exemplo, direito dianteiro pelo traseiro esquerdo, né? Justo. E aí o que acontece, né? Isso na época lá dos pneus convencionais até funcionava. Hoje, o que né, já se tem como fato, né? De que o pneu não pode mudar, mas o ideal é que o pneu não mude o sentido de rotação dele. Então, para você garantir que o pneu continue rodando no mesmo sentido, você passa o pneu dianteiro direito para traseiro direito, o pneu dianteiro esquerdo para o traseiro esquerdo e vice-versa, né? E o traseiro esquerdo para o dianteiro esquerdo, mantendo o mesmo lado. Dessa forma, você garante que o pneu vai continuar rodando da mesma forma, né? E você consegue fazer um melhor uso, realmente, dos 4 pneus, né? Porque, normalmente, os carros têm tração dianteira. Né? Aqui no Brasil, a maioria dos carros tem tração dianteira e esse pneu acaba tendo um desgaste um pouco maior pela tração que é colocada naquele eixo. Quando você faz essa alteração, aí a cada entre 5 e 10 mil quilômetros, né? Isso que a Pirelli recomenda, você passa a ter um consumo igual dos pneus, né? Porque você vai colocar os pneus onde está um eixo da tração, vai passar para o eixo traseiro e aí você consegue ter um consumo equalizado dos pneus, né? E o ideal realmente é você manter o mesmo lado em que o pneu estava sendo utilizado. Viu só? Que aula. E eu tenho certeza que não sou só eu dentro dessa audiência toda que desconhecia isso. Fábio, super obrigado por estar aqui com a gente. Quero convidar você também para estar depois comigo no Máquinas na Pan, para a gente continuar falando. Eu gostaria de falar muito com ele sobre Fórmula 1, mas ele ainda não pode falar esses segredos da Fórmula 1 pra gente. Eu tive muitas vezes com o Paul Hambry, que era a pessoa da Pirelli na pista. Lá ele falava à vontade, mas aqui no Brasil a coisinha é um pouco mais engessada. Por isso que a gente não vai falar tanto de Fórmula 1, mas já o Fábio está com a gente também no Máquinas na Pan. Super obrigado mesmo, Fábio. Obrigado você, Alex, aí, pelo convite. Valeu, gente. Obrigado. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.